E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça no Código de Ética Odontológica? Aquele guia, a bússola moral da odontologia aqui no Brasil. Já sei, é ele que guia os passos de todo mundo que trabalha na área, né? Dentistas, técnicos, auxiliares, até as entidades. Ética em primeiro lugar. E para ter certeza que a gente está olhando o cenário completo, vamos usar também o Código de Processo Ético Odontológico, as leis L4324 e E5081. É como montar um quebra-cabeça. A peça ajuda a gente a ver a figura completa. Mas calma lá. Vá. A ideia não é transformar isso numa aula de direito, daquela de dar sono. A gente quer descomplicar tudo, sabe? Que nem um papo entre amigos. É, porque entender o código é importante para todo mundo, quem trabalha na área e quem precisa de tratamento. Uma via de mão dupla. Para começar, vamos entender a base, o alicerce do código. Ele define os direitos e deveres de todo mundo envolvido com o objetivo central: saúde humana, bem da comunidade e proteção do meio ambiente. E essa priorização é total, sem exceções, viu? O código deixa isso bem claro. É a base da ética na odontologia. Outro ponto crucial é a relação entre paciente e dentista. O código destaca que vai muito além de um contrato. É uma relação baseada em confiança, diálogo e ética. Um pacto, né? A confiança é a base para que o tratamento seja feito da melhor forma possível, com respeito e profissionalismo. Falando em profissionalismo, vamos mergulhar nos direitos e responsabilidades como o código descreve, que a gente pode destacar. Bom, o código garante o direito de diagnosticar, planejar e executar tratamentos, sempre com base no conhecimento científico e no bom senso, claro. Então, o dentista tem a liberdade de usar o conhecimento e a experiência dele para decidir o melhor tratamento, mas sempre com base em evidências científicas. Isso aí. E tem o direito de manter a confidencialidade das informações dos pacientes, o famoso sigilo profissional, essencial para a ética médica. Tipo um cofre, né? As informações do paciente guardadas às sete chaves. Privacidade e segurança em primeiro lugar. E o código garante também o direito de recusar trabalho em condições inadequadas e inseguras. Imagina um consultório sem os equipamentos certos, sem higiene, ninguém é obrigado a trabalhar assim. E tem mais. O profissional pode interromper o tratamento se a relação com o paciente se deteriorar. Afinal, para um tratamento dar certo, precisa ter confiança e respeito dos dois lados. Verdade. Mas junto com os direitos, vêm as responsabilidades. E não são poucas. O código é bem específico nesse ponto. Quais os principais deveres do profissional? Manter tudo em dia com o conselho regional, os registros, os pagamentos, é a papelada organizada para exercer a profissão direito. Organização é fundamental. E além da burocracia, o código destaca a responsabilidade com a saúde e dignidade do paciente, sempre em primeiro lugar. Sem dúvida. O paciente é o centro de tudo. O profissional precisa ter isso em mente o tempo todo. E buscar aprimoramento profissional contínuo também é dever, né? A odontologia está sempre evoluindo com novas tecnologias e técnicas. Total. É preciso estar atualizado, buscando novos conhecimentos, melhorando as habilidades, tipo um atleta que treina para estar no topo do jogo. E o código não esquece dos técnicos e auxiliares. Eles também têm direitos e deveres específicos. Sim, e um ponto importante é o direito de recusar tarefas que estejam além da competência deles. Imagina um auxiliar tendo que fazer algo que não aprendeu, um risco para a segurança do paciente. É como pedir para um padeiro consertar um carro. Cada um na sua área, respeitando os limites para garantir a segurança de todos. Exatamente. E por falar em segurança, o código também fala sobre auditorias e perícias odontológicas. Interessante. E qual é a principal preocupação do código nesse ponto? Garantir a imparcialidade. O profissional precisa ser isento, evitar conflitos de interesse. É como um juiz que precisa julgar com base na lei sem se deixar influenciar. Então a isenção é fundamental para a auditoria ou perícia ser justa, confiável. Isso aí. Em algumas situações, o código permite quebrar o sigilo profissional, tipo em processos judiciais ou se a saúde pública estiver em risco. Mas essa quebra de sigilo é sempre delicada, né? Uma decisão que exige muita cautela. Precisa levar em conta todos os aspectos éticos e legais. Com certeza. É como abrir uma exceção à regra, só em casos específicos, com justificativa. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Que tal falar do relacionamento entre os profissionais da odontologia? O código tem um capítulo inteiro sobre isso. Sim, e nesse ponto, colaboração e respeito mútuo são essenciais. Para ter um ambiente de trabalho saudável, produtivo. Afinal, todos trabalham com o mesmo objetivo: cuidar da saúde bucal do paciente. Como time de futebol, cada um com sua função, mas todos juntos para vencer o jogo. Perfeito. E o código proíbe práticas que atrapalham essa colaboração. Tipo, aliciar pacientes de outros dentistas, concorrência desleal, exploração dos colegas. O código quer um ambiente de trabalho ético, justo. Que? Competição saudável com foco no paciente. Exatamente. A ética profissional em primeiro lugar em todas as relações de trabalho. E a confidencialidade também vale entre colegas?
né? O código é rigoroso com isso. Sim, só pode quebrar o sigilo em casos bem específicos, para fins legais ou em emergências de saúde pública. Então, a ética e o respeito permeiam todas as relações, com pacientes, com colegas de profissão. Com certeza. E quando falamos da relação com o paciente, o código é claro. O profissional precisa agir com respeito, honestidade e transparência. E essa transparência significa explicar tudo direitinho, né? Os procedimentos, riscos, custos, alternativas. O paciente precisa ter todas as informações para decidir sobre a própria saúde. É como um mapa, o dentista guia o paciente por todos os caminhos, mostrando as opções, os obstáculos, a melhor rota para chegar à saúde bucal. Jamais se aproveitar da vulnerabilidade do paciente para ter vantagem financeira ou de qualquer outro tipo. Claro, a relação médico-paciente tem que ser baseada na ética e no respeito mútuo. Outro ponto importante que o código aborda são os honorários. Como isso funciona? O código define que o valor dos serviços precisa ser justo e precisa levar em conta vários fatores, como a complexidade do caso, o tempo do atendimento, os custos do consultório, a condição do paciente. Tipo uma conta, né? Cada variável tem seu peso e, no final, o valor precisa ser justo para os dois lados. Exatamente. E o código proíbe oferecer serviço gratuito para quem pode pagar, fazer propaganda enganosa com preços ou receber gratificação por indicar pacientes. Então, o código quer transparência e justiça na cobrança, combatendo práticas que desvalorizam a profissão e prejudicam a relação médico-paciente. Sem dúvida. E o profissional precisa avisar o paciente sobre os custos antes, para evitar surpresas desagradáveis. Comunicação clara e aberta é a chave para construir uma relação de confiança. É como um contrato. As duas partes precisam saber de tudo antes de fechar negócio. Falando em área de atuação, o código também fala das especialidades odontológicas. Sim, e nesse ponto o código define que o profissional só pode se anunciar como especialista se tiver o registro no Conselho Regional. É como a identidade profissional, que comprova que ele pode atuar naquela área específica. Exato. E quando um paciente é encaminhado para um especialista, ele precisa se ater à área dele. Ou seja, respeitar os limites da especialidade, não fazer procedimentos que não domina. Isso aí. E depois do tratamento, o paciente volta para o dentista que indicou, com todas as informações sobre o caso. É um ciclo. O paciente começa e termina com o dentista de confiança, passando pelo especialista quando necessário. Perfeito. E já que estamos falando de diferentes áreas, vamos para a odontologia hospitalar. Boa. Nessa área, o código define que o profissional precisa seguir as normas do hospital, atuando dentro dos limites da profissão. É como se o hospital fosse um palco e o dentista o ator. Ele precisa seguir o roteiro e as instruções. E nunca abandonar o paciente internado ou em estado grave sem deixar outro dentista responsável. A responsabilidade com o paciente vai além do consultório, garantindo a continuidade do cuidado em qualquer lugar. E já que falamos de diferentes ambientes, vamos falar das entidades que atuam na odontologia, clínicas, planos de saúde, convênios. E o código deixa claro, essas entidades também precisam seguir as normas, assim como os profissionais. Então a responsabilidade ética é de todos os envolvidos. É como corrente, cada elo precisa ser forte. Exatamente. E o código define que essas entidades precisam ter um responsável técnico, garantir a qualidade dos serviços, oferecer boas condições de trabalho, seguir as normas sanitárias. A ética em todos os níveis, do consultório à administração. Com certeza. E também é proibido oferecer serviço gratuito para quem pode pagar propaganda enganosa ou deixar de cumprir o que foi combinado em contrato. Tipo um jogo, todos precisam seguir as regras para ser justo e transparente. Sim, as entidades precisam agir com transparência, honestidade e responsabilidade, assim como os profissionais que trabalham nelas. Falando em responsabilidade, o código destaca o responsável técnico nas entidades. Ele garante que a entidade siga as normas, orienta os outros profissionais sobre o código de ética. É como um maestro que rege a orquestra para tudo funcionar em harmonia. Um papel fundamental para garantir a qualidade e a ética do serviço. Com certeza. E ele também tem o dever de avisar o Conselho Regional sobre qualquer problema ético que acontecer. Um guardião da ética, atento para identificar e corrigir qualquer desvio de conduta. Exatamente. E agora, vamos mergulhar em um tema importante: o anúncio, a propaganda e a publicidade na odontologia. O código tem regras claras para garantir que a comunicação seja ética, transparente e respeitosa. É como um manual de instruções, né? Orientando os profissionais sobre como se comunicar com o público. E um ponto importante: os técnicos em prótese, técnicos em saúde bucal, auxiliares de prótese e laboratórios não podem fazer propaganda para o público em geral. Mas por quê? Qual a lógica por trás disso? É para evitar que o paciente seja influenciado por informações que ele não consegue avaliar. Esses profissionais trabalham nos bastidores, fornecendo serviços para os dentistas. Entendi. É como um chefe que prepara o banquete, mas quem serve e interage com os clientes é o garçom.
cada um no seu papel. Exatamente. A propaganda deles deve ser direcionada para os dentistas, em revistas especializadas, por exemplo. E os laboratórios precisam de uma placa informando que não atendem pacientes diretamente. Isso para deixar claro que o laboratório é um prestador de serviço para os dentistas, não um consultório. Mas os dentistas podem fazer propaganda em qualquer lugar, desde que sigam as regras. Isso. Na propaganda precisa ter o nome do profissional, o número de inscrição no conselho e o nome da profissão, cirurgião dentista. E identificação completa como um RG profissional. E pode ter também especialização, formação, endereço, telefone, horários, convênios. Mas nada de propaganda enganosa, abusiva, nada de milagres, preços, serviços gratuitos ou coisas que pareçam comércio. A propaganda tem que ser honesta, transparente e respeitosa, sem sensacionalismo, sem promessas falsas. É como um vendedor que precisa ser honesto com o cliente. E nada de criticar outros profissionais, mostrar casos de pacientes sem autorização ou fazer autopromoção em entrevistas. Ética e respeito em todas as formas de comunicação. Na propaganda, no dia a dia. E as entidades também precisam seguir as regras na hora de fazer propaganda. Sim, a responsabilidade pela ética na propaganda de todos é como um time, todos remando juntos. E quem fizer propaganda errada pode ser punido. Com certeza. Ética na comunicação é essencial para ter credibilidade e proteger os pacientes de falsas promessas. E falando em comunicação, o código também fala sobre dentistas em entrevistas e palestras. Sim, o código permite que os profissionais usem esses meios para tirar dúvidas da população sobre saúde bucal. É uma ótima oportunidade para levar informação de qualidade. Mas a participação em entrevistas e palestras tem que ser focada em educar e informar. Exatamente. Autopromoção e sensacionalismo estão fora de cogitação. É como um professor que precisa ensinar, não fazer um show. E durante a entrevista, nada de divulgar endereço, telefone ou site. O foco é o conteúdo educativo, não a divulgação do consultório. E nada de usar palestras para conseguir pacientes, dar brindes ou distribuir propaganda. A palestra é para educar, não para vender. É como ir ao teatro para assistir a peça, não para receber propaganda. E falando em produção de conhecimento, o código fala da publicação científica na odontologia. E nesse ponto, o código proíbe plágio, apresentar trabalhos de outros como seus ou publicar dados de pacientes sem autorização. Ética na pesquisa é fundamental para garantir a integridade do conhecimento e o respeito aos pacientes. É como um jogo, onde todos precisam jogar limpo. Exato. E também é proibido divulgar pesquisas com resultados falsos ou manipulados ou pesquisas que ainda não foram concluídas e validadas. A publicação científica precisa ser baseada em dados reais, metodologia correta e respeitar a ética. É como um prédio, que precisa de bases sólidas para não cair. E falando em pesquisa, o código também aborda pesquisa em seres humanos. E nesse ponto, a pesquisa só pode ser feita com autorização do paciente ou do responsável legal. Sim, e essa autorização precisa ser por escrito, depois do paciente saber de todos os riscos e benefícios. É como um contrato, o paciente precisa saber de tudo antes de assinar. E nada de manipular dados da pesquisa, fazer experimentos em animais sem justificativa ou colocar os pacientes em risco desnecessário. A ética na pesquisa é fundamental para garantir a segurança do paciente e a credibilidade da ciência. É como um farol que guia os pesquisadores pelo caminho certo. E para a gente finalizar a primeira parte do nosso mergulho no Código de Ética, vamos falar das punições para quem não seguir as normas. O código prevê 5 tipos de punição, que variam de acordo com a gravidade da infração. Advertência confidencial, censura confidencial, censura pública, suspensão do exercício por até 30 dias e cassação do registro profissional. Ou seja, as punições podem ser leves ou pesadas, dependendo do que aconteceu. É como um juiz que precisa aplicar a pena certa para cada crime. Exato. E em casos graves, como exercer a profissão ilegalmente, a punição pode ser imediata. E o código também define o que pode piorar a punição. Reincidência, má intenção, atrapalhar o processo ético, mentir. E o que pode aliviar? Consertar o erro e colaborar com o Conselho Regional. Além das punições, o código prevê multa, que pode ser de 1 a 25 vezes o valor da anuidade. Além da punição ética, tem a punição financeira. E se a pessoa fizer o erro de novo, a multa dobra. As punições garantem que o código seja cumprido e que a ética seja aplicada na odontologia. É como um guarda de trânsito que aplica multas para que as pessoas respeitem as leis. E importante, não saber o que está no código não livra ninguém da punição. Cada profissional precisa conhecer e seguir as normas. Exatamente. A ética é a base da odontologia e precisa ser seguida por todos em todas as áreas. E para finalizar essa primeira parte, é importante lembrar que o código está sempre sendo atualizado, acompanhando as mudanças na sociedade e na profissão. Sim. O Conselho Federal de Odontologia faz as mudanças para que o código seja sempre eficaz para promover a ética.
É como um software que precisa ser atualizado para acompanhar as novas tecnologias. E quem quiser saber mais, o código está no site do Conselho. Ler o código é essencial para se manter atualizado e trabalhar com ética e responsabilidade. E aí, o que você achou dessa primeira parte? Deu para entender a importância do código de ética? Achei super interessante. E você que está acompanhando a gente, o que mais te chamou a atenção? E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no Código de Ética Odontológica. Na primeira, a gente viu a base, direitos, deveres e responsabilidades. Deu para ter uma ideia da importância desse código, né? É verdade. Agora vamos sair um pouco da teoria e partir para a prática. Vamos analisar situações reais, ver como o código funciona no dia a dia. Isso aí, a ética em ação. Prontos para desvendar esses casos. Com certeza. Vamos começar com uma situação entre dentista e paciente. Imaginem. Um paciente chega no consultório com dor de dente forte. Eu já sei. O dentista examina e sugere um tratamento de canal. Mas o paciente não quer. Diz que é caro, que prefere tomar remédio para dor. Eita! Situação delicada. O dentista precisa respeitar a vontade do paciente, né? É direito dele decidir sobre o tratamento. Mas o dentista também tem que avisar sobre as consequências, né? Sim. É como um guia que mostra os caminhos, mas avisa dos perigos. A decisão final é do turista, mas ele precisa saber dos riscos. Faz sentido. O código fala muito sobre diálogo e consentimento informado. O dentista tem que explicar tudo, os riscos de não tratar. A infecção pode piorar, o dente pode ser perdido. E mostrar outras opções de tratamento, com os custos e benefícios, para que o paciente possa escolher com clareza. Isso aí. Mas e se, mesmo assim, um paciente não quiser o tratamento? O dentista anota a recusa no prontuário para se proteger, mas nunca pode obrigar o paciente a fazer nada que ele não queira. Perfeito. O código busca esse equilíbrio, autonomia do paciente e responsabilidade do profissional. Agora, um caso de publicidade. Uma clínica faz propaganda online com desconto em implante. 50% de desconto só essa semana. Opa, sinal amarelo. Propaganda com preço e desconto é proibida. É considerado mercantilização da profissão. Mas e o paciente que quer comparar preços, encontrar um tratamento mais em conta? A ideia do código é proteger o paciente. Propaganda com preço pode levar a escolher outro tratamento pelo valor e não pela necessidade. E isso pode afetar a qualidade do serviço. É como comprar um carro só pelo preço, sem olhar a segurança, a qualidade. No fim, o barato sai caro. Exatamente. Saúde bucal não é mercadoria. A propaganda tem que ser ética, informativa, mostrar os benefícios do tratamento, a qualificação do profissional. Nada de promoções. Agora, uma situação entre colegas de trabalho. Um dentista recém-formado começa a trabalhar numa clínica e vê que o responsável técnico está fazendo coisas que não pode. Que situação? O código é claro. O profissional tem que denunciar ao Conselho Regional qualquer infração ética, inclusive quando alguém faz algo que não é habilitado para fazer. Mas denunciar um colega pode criar um clima ruim, né? Sem dúvida é complicado. Mas o código coloca a ética e a segurança do paciente em primeiro lugar. É como um salva-vidas que precisa agir rápido, mesmo que tenha que enfrentar perigos. E o que o dentista recém-formado pode fazer? Denunciar logo de cara. Ele pode primeiro conversar com o responsável técnico, avisar do erro. O código incentiva o diálogo, resolver as coisas de forma ética. É como resolver um problema entre amigos, conversando abertamente, buscando uma solução boa para todos. Exato. Mas, se o responsável técnico não der ouvidos e continuar errando, aí a denúncia é o caminho. Vamos para um caso de sigilo profissional. Uma paciente conta para o dentista que está se separando e acha que o marido está escondendo dinheiro. Ela pede um atestado falso de depressão para usar no divórcio. Cilada. Atestar o que não é verdade é proibido. O profissional só pode atestar o que for comprovado. É como um documento oficial. Tem que ser verdadeiro. Falsificar documento é crime. Isso aí. O dentista tem que ser firme e explicar para o paciente as consequências. Pode perder o registro profissional. E ela também pode se dar mal no processo se a mentira for descoberta. Com certeza. Mesmo que ela insista, diga que está desesperada, o dentista não pode ceder. A verdade e a ética vêm em primeiro lugar. É como o capitão do navio, que não pode mudar a rota na tempestade, tem que manter o curso para proteger a tripulação. Perfeito. Honestidade, integridade e responsabilidade. O código exige isso do dentista mesmo em momentos difíceis. E como ele pode ajudar o paciente? Ele pode indicar um advogado, alguém que possa ajudar no divórcio da forma correta. Como um médico que encaminha o paciente para o especialista certo. Exato, dar apoio e orientação, mas dentro dos limites da profissão. Agora, um caso de divulgação de imagens. Um dentista, feliz com o resultado de um tratamento estético, posta nas redes sociais o antes e depois da paciente, sem pedir permissão. Cuidado. O código exige autorização da pessoa para divulgar imagens, mesmo que seja para fins educativos ou científicos. É invasão de privacidade, né? Total. Divulgar imagens sem permissão pode causar problemas para a pessoa, com stranger
prejudicar a vida pessoal e profissional. E o que o dentista deveria ter feito? Pedir autorização por escrito antes de postar. E mesmo com autorização, a imagem tem que proteger a identidade da paciente. Não mostrar o rosto, nem nada que possa identificá-la. É como um disfarce. Mostra a transformação, mas esconde quem é a pessoa. Exatamente. O código protege a privacidade e garante que a divulgação da imagem seja ética. Redes sociais são uma ferramenta poderosa, mas tem que usar com cuidado e respeito. Concordo. Agora, um caso de relação entre o dentista e as entidades. Um dentista trabalha numa clínica que o obriga a atender um monte de pacientes por dia, mesmo que isso signifique fazer procedimentos desnecessários. Parece até que eu já vi isso acontecer. É como uma fábrica que quer quantidade e não qualidade. É isso, conflito ético na certa. O código diz que o dentista tem que agir para o bem do paciente, nunca fazer coisas desnecessárias só para o lucro da clínica. E se ele se recusar, pode ter problemas com a clínica. Pode acontecer sim, mas o código protege o profissional. Ele pode denunciar a clínica ao Conselho Regional, que vai tomar providências. É como um juiz que protege o cidadão dos abusos de poder. Isso aí. O dentista tem que defender a ética, mesmo que seja difícil. E o que ele faz? Fica quieto e aceita a situação. De jeito nenhum. Ele pode se recusar a fazer o que é errado, mesmo que perca o emprego. É como o soldado que se recusa a cumprir uma ordem injusta que vai contra seus princípios. Perfeito. O código apoia o profissional que age de acordo com a consciência. É preciso ter coragem para fazer o que é certo, mesmo que tenha um preço a pagar. Com certeza. Agora, o último caso. Um dentista, ao tirar um siso, vê que o dente está perfeito para ser doado para um banco de dentes. Mas o paciente não sabia disso. Olha só, que nem achou um tesouro. Mas, e aí o que ele faz? Pode doar sem avisar. Não, não pode. Doar órgãos ou tecidos só pode com autorização da pessoa. Mesmo sendo por uma boa causa, a decisão do paciente precisa ser respeitada. É como doar um brinquedo, a pessoa tem que querer, não pode ser obrigada. Exato. O dentista pode conversar com o paciente, explicar sobre a doação e pedir autorização. Um convite para fazer o bem, ajudar outras pessoas. Mas se, mesmo assim, o paciente não quiser doar, o dentista tem que respeitar. A doação tem que ser de livre e espontânea vontade. E aí, o que achou desses casos? Deu para ver como o código de ética funciona na prática. Deu para ter uma boa ideia. O código é um guia com os profissionais, ajudando a lidar com as questões éticas do dia a dia. E você, que está acompanhando a gente, o que achou? Já passou por algo parecido? De volta ao nosso mergulho no Código de Ética Odontológica. A gente já explorou a base, os desafios de hoje e agora, para finalizar, vamos olhar para frente. Como o código se adapta às novas tecnologias? A odontologia está mudando rápido, né? É verdade, é um mundo noivo, cheio de possibilidades. E o código precisa acompanhar tudo isso para continuar fazendo sentido. A era digital tá aí com tudo, né? Redes sociais, aplicativos, telemedicina. Nossa, mudou tudo. Impactou a relação entre dentista e paciente e trouxe novos desafios, principalmente na área da ética. Sem dúvida. A telemedicina, por exemplo, quebra barreiras, né? Atender pacientes à distância, ótimo para quem mora longe ou tem dificuldade de ir ao consultório. Facilita o acesso. Mas, ao mesmo tempo, exige mais atenção ainda com a segurança das informações e com a qualidade do atendimento. A gente não pode baixar a guarda. É como navegar em mar aberto. A tecnologia é o barco que nos leva mais longe, mas a gente precisa saber para onde está indo. É isso aí. Mapa Úrsula. E as redes sociais, hein? Ferramenta poderosa para dentistas, né? Nossa, super. Dá para divulgar serviços, compartilhar informação, se conectar com pacientes. Uma vitrine, né? Mas o código de ética tá valendo por lá também, viu? Claro. É como ter um superpoder de comunicação, mas precisa usar com responsabilidade. Nada de prometer milagres, falar de preços, comparar com outros profissionais ou mostrar fotos de pacientes sem autorização. É proibido. A propaganda nas redes sociais tem que seguir as mesmas regras do mundo real. Sem dúvida. E a conversa com os pacientes online também exige cuidado. Manter o profissionalismo, evitar responder perguntas complexas. Às vezes, a resposta exige um exame, né? Exato. E jamais divulgar informações confidenciais. É como estar no palco, sempre apresentando a profissão com ética e respeito. Fluides. E inteligência artificial, hein? Nossa, Parece uma grande evolução. Software que ajuda no diagnóstico, planejamento, até na hora de fazer o procedimento. Parece coisa de filme. Mas já é realidade. E tem um potencial enorme para melhorar os tratamentos. Mas e a ética? Como fica? Boa pergunta. Quem é o responsável se a inteligência artificial errar? O dentista. A empresa que fez o software. Questões pra gente pensar, né? É como um carro autônomo.
A tecnologia é incrível, mas ainda precisamos de um motorista atento, né? Para garantir a segurança. E por falar em futuro, não podemos esquecer da sustentabilidade. A odontologia também precisa ser amiga do meio ambiente, né? Com certeza. Usar água e energia com consciência, cuidar dos resíduos, escolher materiais que não agridam a natureza. Ética e sustentabilidade andando juntas. E o Código de Ética pode dar um empurrãozinho nessa direção, incentivando os profissionais a adotar práticas mais sustentáveis. É cuidar da saúde das pessoas e do planeta ao mesmo tempo. Tudo está conectado, né? É isso aí. Chegamos ao fim do nosso mergulho no Código de Ética Odontológica. Vimos a base, os desafios de hoje e o que esperar do futuro. Foi uma viagem tanto. O código é um guia essencial para quem trabalha com odontologia. Um compromisso com a qualidade, a ética e o bem-estar do paciente. Esperamos que essa conversa tenha inspirado você. O código muda junto com o mundo. É importante se manter atualizado, buscar sempre o melhor caminho. E a ética não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Nada disso. Ela está presente em cada decisão, em cada atitude. É a bússola que nos guia para um futuro melhor. Valeu pela companhia e até a próxima.